Olá, estamos aqui de volta no canal. Eu quero agradecer a sua presença e pedir que você que está assistindo aí ainda não se inscreveu no canal, abençoe a gente aí, faça a sua inscrição e quando você mandar para sua rede social também, peça às pessoas que estiverem gostando das mensagens para poder acompanhar e desde já nós agradecemos. Esse é o canal da Igreja Batista Viva em Juiz de Fora, Minas Gerais. E o nosso objetivo aqui é exclusivamente falar do amor de Deus fundamentado na Bíblia, que é a palavra de Deus. O tema hoje é uma convocação para que a gente possa buscar um importante significado sobre ele. O homem que queria saber o que é a verdade. O homem que queria saber o que é a verdade. Esse tempo a gente tem vivido um grande desafio. O que afinal é verdade? O que afinal é fake? E com o advento da rede social isso multiplicou. Há uma cobrança enorme na busca do significado quando você recebe alguma coisa, uma mensagem, um vídeo. Será que isso é verdade? Será que não é? Será que eu posso aplicar? Será que eu posso replicar? Será que eu estou sendo influenciado por uma decisão? Será que eu não estou sendo influenciado? Em suma, o que é a verdade? Essa frase não é uma frase nova, é uma frase histórica. E um governador romano que estava prestes a tomar uma decisão fundamental através de um homem que estava sendo julgado, e esse homem é Jesus Cristo, Filho de Deus. Então Pôncio Pilatos, que era um governador de uma importante província da Judéia, ele representando o Império Romano, ao começar um diálogo com Jesus, nesse diálogo, ele então coloca essa pergunta para Jesus. O que é a verdade? A verdade é o significado para fundamentar a sua vida, para fundamentar a minha vida. Qual a verdade que a sua vida está sustentada? Qual a verdade a minha vida está sustentada? Qual a verdade que a sua família, a minha família, qual a verdade que o governo está sustentado? Os grupos sociais estão fundamentados. Para isso, a gente precisa compreender um pouco tudo que tem sobre esse tipo de situação. Eu vou apresentar aqui pelo menos 3 influências que podem ter um sentido filosófico sobre isso. Primeiro, naquele tempo, Jesus tinha 2 importantes comunidades que estavam em torno ali de Jerusalém. Apesar que Jerusalém era uma cidade cosmopolita, ela recebia, então, visitantes do mundo inteiro, mas ali havia uma presença enorme de judeus, que eram os nativos, e havia ali também os romanos, que eram aqueles que dominavam a economia, aqueles que estavam colocando o direito dele de dominar todos os judeus que estavam ali a servir. E Jesus, durante o seu ministério, ele sabia que essas 2 comunidades enfrentavam-se, mas ele precisava trazer a verdade de Deus para que alcançasse não apenas eles, mas que essa mensagem chegasse ao mundo inteiro. Por exemplo, o que era a verdade no conceito dos judeus? Lá no judaísmo, se você pegar no hebraico o emé, ele tem um significado que para ele a verdade é firmeza, é estabilidade. O relacionamento humano, a convivência social, a religião, ela está fundamentada numa firmeza, ela está fundamentada numa estabilidade, e eles ligavam isso através da palavra profética. O que o profeta falou, eles interpretavam da maneira deles, então aquilo se tornava a firmeza deles. Por outro lado, os romanos, no caso, nós estamos falando de Pôncio Pilatos, mas toda a liderança, César, a verdade romana é veritas. Isso significa o quê? A realidade das coisas. Eles buscavam a praticidade. O que estava como mais interessante, como mais importante, eram as conquistas, era o domínio, era o poder, era aquilo que colocavam todos os outros povos sobre a autoridade deles. Então a verdade para eles era essa realidade das coisas. E nós, como nós estamos vivendo hoje? Para nós, que temos uma influência já desde o século passado, nós temos a filosofia do capitalismo e o que vem mais recente agora, que é o liberalismo. Mas fundindo as coisas, a gente traduz o quê? Olha, o que mais prevalece a verdade é a verdade do eu.
se o eu entende que aquilo é melhor para si, se o eu entende que ele está sendo então feliz com aquilo, se o eu entende que ele pode agir, ou seja, olha, se o eu é o fim, não importa com os meios. Jesus, então, sendo o Filho de Deus, sendo Deus encarnado, ele vem provocar isso. E ele fala isso diante dessas duas comunidades e vem falar conosco hoje também. Indiscutivelmente, uma das ações que estamos tomando nesse tempo de isolamento social é rever as nossas verdades. Rever. A gente vê isso externamente, através dos meios de comunicação, a gente vê o governo tentando apresentar a sua verdade, se é a verdade do presidente, se é a verdade do ministro, se é a verdade da Organização Mundial da Saúde, se é a verdade dos países, se é a verdade para isolamento social, se é a verdade para liberação parcial, e nós vamos ouvindo todas essas coisas. O que representa para nós, então, o significado de tudo isso ao olhar de Deus? Primeira coisa, Jesus, num dos episódios, ele é provocado pelos judeus, onde numa ocasião, uma mulher é trazida para ele e essa mulher foi apanhada em adultério. E, segundo a verdade dos judeus, qual era o significado para aquilo? Era para ela ser apedrejada. E aí instigaram Jesus Cristo, como se cobrando dele. A sua verdade é para, nesse momento, colocar para ela a condição de morrer, ser apedrejada? E aí Jesus esperou eles esvaziarem com a verdade deles e colocou a verdade de Deus, dele próprio. Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E eles ficaram atônicos. E aí Jesus, então, introduz para ele essa grande e poderosa provocação para eles encontrarem o caminho da verdade e diz para eles assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Já com Pilatos, Jesus é provocado por Pilatos para tentar entender por que ele estava ali. Não havia encontrado nele uma evidência, uma prova de que ele realmente deveria ser condenado, por que ele estava naquela condição, à mercê de ser morto. E aí, quando Jesus faz um diálogo com ele, ele pergunta para Jesus: Jesus, o que é a verdade? E Jesus responde para ele: você está diante da verdade. Você está diante da verdade. A verdade é Jesus. A verdade é Jesus. Portanto, tudo que formos buscar para encontrar a verdade ela nos leva a entender um importante significado. Tudo aquilo que é humano é transitório, está frágil em relação à verdade daquela que Deus propôs para nós. Quer alguns exemplos? Podemos, muitas pessoas, estar vivendo durante um tempo sobre uma realidade sobre um relacionamento social, uma convivência matrimonial, um relacionamento de trabalhador e empresa, um relacionamento onde possa ter até um âmbito religioso. Qual que é essa verdade? Essa verdade, para a pessoa, pode estar ali absoluta naquele tempo, mas vem a ruptura, veio a traição, veio o desemprego, veio a incapacidade de tolerância, ruiu a verdade? Tudo que possa ruir no tempo da sua vida e da minha vida ainda não está fundamentado na verdadeira verdade. E é isso que Jesus está propondo para nós, o conhecimento da verdade. E a verdade é Ele, porque a verdade é aquela que não está no nosso plano humano, porque essa tem a capacidade de ruir. Toda a condição humana está à mercê de ruir. Não esperávamos que teríamos esse tempo. Poderíamos estar debaixo de todas as outras verdades sobre a nossa vida. Mas agora, muitas coisas ruíram. Estamos aqui. Mas Deus continua sendo o que Ele é. Deus não muda. Deus é o que é. Deus sempre foi e sempre será. E foi esta mensagem que Jesus veio trazer para nós, a verdade dele. E aí ele dimensiona isso, como diz o apóstolo Paulo, olha, tudo mesmo vai passar, mas as minhas palavras não passarão, disse o Senhor Jesus Cristo. Portanto, nesse tempo, temos que observar três coisas: a fé, a esperança e o amor. Sendo que dessas que são eternas, a maior delas é o amor. Por isso que só Deus é amor.
O significado, a tradução do amor é Deus, porque Deus é a verdade. Disse Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Se nós queremos a vida é a verdade e Jesus é a verdade. Que Deus abençoe essa mensagem no seu coração, na sua vida e te dê paz e tranquilidade nesses dias e que a verdade de Jesus possa prevalecer em você. Amém.